Vencedores! Mas eu amo saudar vocês assim, irmão. Se eu pudesse fazer isso sempre. Paz, vencedores! Todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu não sei você, mas eu estou sentindo fortemente a presença de Deus aqui. Amém. Eu estou sentindo o Senhor passeando no meio da igreja. Meu Deus. Eu sinto o Senhor Jesus aqui. Eu tenho um recado de Deus para a noiva dele. Mas um recado assim daqueles, se prepara, aperta o cinto, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Então eu quero que, por favor, você se concentre em tudo. Não deixe escapar nada, porque hoje o Senhor vai fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que você pediu, imaginou ou pensou. É exatamente isso que Deus tem para nós nesta noite. Então preste bastante atenção. Nós vamos ler um texto agora. Nós vamos orar a Deus. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, que já está aqui neste lugar, ele vai continuar fluindo em nosso meio, em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 13. Quem achar primeiro, já sabe o que tem que fazer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel em toda a sua palavra. Muito. Hoje eu tenho um recado do céu, não posso esquecer nada. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 3. Todos acharam aí, amém? Amém. Está no telão também? Ainda não? Quem achou na Bíblia aí, fala amém. Amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Todo mundo achou? Que bênção, hein? Glória a Deus. Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curve sua cabeça por um instante. Aleluia. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, em Tua casa, e eu creio, Senhor, que este é um daqueles momentos, meu Pai, em que o Senhor fala conosco de uma forma muito especial. Por isso, Senhor, eu quero agora te pedir, Senhor, Espírito Santo, Tu tem total liberdade em nosso meio. Espírito Santo, não permita com que nada venha roubar a atenção da Tua noiva. Não permita com que nada venha distrair o Teu povo. Porque eu creio, Senhor, meu Pai, que o Senhor tem algo para fazer nesta noite, que certamente vai mudar destinos, que vai transformar vidas, que vai mudar pessoas de patamar, que vai fazer, Senhor, com que pessoas tenham seus olhos abertos, com que os seus ouvidos sejam destapados, para que muita coisa, Senhor, meu Deus, acerca do futuro, possa ser, Senhor, meu Pai, abreviado por Ti. Eu declaro no nome de Jesus, uma noite de salvação, de cura, de libertação, o início de um novo tempo para Champions Church, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, essa é uma parábola que certamente nos cativa. E eu quero que você entenda que Jesus, ele tinha um hábito de contar parábolas para que as pessoas pudessem entender melhor o recado que ele estava dando. As pessoas não entendiam muito bem se ele falasse de repente muito abertamente. Então ele contava parábolas, que eram histórias, para que as pessoas pudessem ter um melhor entendimento do recado e daquilo que ele estava dizendo ao seu povo. E é interessante que essa parábola, ela me chama muita atenção, porque o Senhor Jesus aqui está dizendo da maneira como nós recebemos a palavra do Senhor. Ele, na verdade, aqui essa parábola, ele está querendo trazer uma ilustração de como é que as pessoas recebem a palavra de Deus. Ele está dizendo assim, existe um semeador, saiu a semear. Ele está falando de quem prega a palavra. E essa semente caiu em, ele começa a dizer exatamente o que acontece. Então ele está falando da maneira como nós recebemos a palavra de Deus. Que existem corações que recebem muito bem a palavra, já outros recebem e às vezes acabam perdendo ela. Então eu entendo aqui que o Senhor hoje ele está falando aos corações de todos que estão aqui. Nós vamos percebendo, irmão, e muitas pessoas já me procuraram e já disseram isso. Assim, quem está acompanhando os cultos,
parece que nós estamos realmente numa minissérie. A cada capítulo o Senhor vai ligando uma pregação na outra, e é como se Ele estivesse, sabe, nos levando para um outro patamar, para um outro nível. E a cada culto que nós vemos, o Rogerinho pregou sobre o perdão, aí veio o evangelista Wesley falando sobre Ana, aí de repente Deus nos traz aqui com o Espírito Santo dizendo sobre Paulo e Silas, que quando faz tudo certo, mas dá tudo errado. Eu vejo o Espírito Santo de Deus nos levando para uma nova jornada, para um novo patamar. A nuvem andou, nós estamos montando acampamento, estamos nos preparando para logo mais estarmos num outro lugar adorando ao Senhor. E o Senhor está nos preparando para esse tempo. Sabe o que é interessante, irmãos? O diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele também sabe o poder da palavra de Deus. O que cura, o que transforma, o que muda a vida, o que converte o homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem todo o poder. Não à toa a palavra do Senhor diz assim, ó, que vocês já estão curados, sarados, vocês já estão limpos pelo poder da palavra de Deus. O diabo, sabedor disso, sabe o que ele faz? Ele tenta de todas as maneiras ocupar a tua mente e ferir teu coração. Porque ele sabe que se ele fizer isso, você vai perder a palavra que foi ministrada. Você não vai dar crédito, ou você não vai fazer aquilo que tem que ser feito, porque você de repente não está talvez pronto, preparado, ou quem sabe está ferido, machucado, com a tua mente sendo atacada por ele. E aí o Senhor, ele traz essa palavra, e assim, para que você possa entender um pouco mais, a gente vai voltar agora na história. E aí você já sabe que o enredo é o mesmo. Vamos entrar agora numa caravana comigo, por favor. Eu preciso que você entre na história. E quando Jesus ele traz essa parábola, ele está querendo dizer como é que está a situação do povo. Ele está querendo trazer claramente para as pessoas a situação em que se encontra o coração das pessoas que estão o seguindo e o observando. Eu ouvia, muita gente estava reunida para ouvir Jesus aqui quando ele conta essa parábola. E quando ele está contando essa parábola, ele está dizendo assim, ó, e as pessoas às vezes não entendem, sabe, Lupécia? Jesus está falando, Deus está levantando profeta, está usando pregadores, usa pessoas diferentes, e eu acho incrível como o Senhor faz. Às vezes o Senhor, ele toca no meu coração e ele fala assim, filho, hoje não é você que vai ministrar, quem vai ministrar é fulano. E eu vou lá, chamo a pessoa, aviso com antecedência, a pessoa vem aqui e traz um recado daqueles que não podia ser o pastor para pregar. Porque se o pastor prega, quer dizer, o pastor está falando de mim, porque ele sabe da minha vida. É interessante isso, sabe? O Senhor, é como o Senhor, sabe assim, é um Deus de detalhe. É um Deus que ama tanto a nossa vida, irmão, que ele fala, não posso deixar nenhum resquício de nada, de dúvida no teu coração. E aí ele está dizendo assim, ó, olha só o estado que está o coração do povo. E isso começa, irmão, lá em Mateus capítulo 12. Aí começa agora a caravana, e eu quero que você entre comigo na história. Jesus entra com seus discípulos dentro de uma seara, e aí os discípulos vão lá e começam a comer, vão comer espiga lá que estavam com fome. Os fariseus olham para aquela situação e já começam a dizer, vem cá, os teus discípulos estão comendo hoje no sábado, não pode fazer isso. E aí eu vejo aqui o primeiro tipo de coração que Jesus identificou, o coração de fariseu, que é o coração religioso. Isso pode, isso não pode, isso não está certo, isso é assim, deveria ser assado. É o religioso. Jesus dá uma resposta para eles dizendo, filho, tu não conhece a Bíblia não? Você não conhece as Escrituras? Você não viu que Davi também, quando precisou, comeu? E qual que é o problema de comer pão no sábado? Qual o problema de trabalhar no sábado? Ele começa dizendo assim, olha, você não sabe que os sacerdotes, quem trabalha no templo, trabalha até no dia de sábado? Jesus começa a dar uma explicação para eles. Então perceba aqui, irmãos, olha só, quando Jesus entra na seara, estava ali várias pessoas, os seus discípulos estavam com ele, os seguidores estavam com ele, e estavam também com ele ali observando os fariseus. Olha só a quantidade de gente, olha o público que Jesus estava ali alcançando. Ele olha ali e percebe que havia fariseus ali que estavam, sabe, preocupados com outra coisa, estavam preocupados com a religiosidade. Sabe o que eu tenho aprendido nessa vida, irmão? Que entre aquilo que eu entendo por ser doutrina e uma vida, eu preciso escolher a vida, porque Jesus morreu pela vida e não pela lei, pela doutrina. Sabe, a vida sempre vai ser mais importante. Eu vou contar um breve testemunho para vocês. Eu era presbítero da Casa de Deus, e uma vez o pastor que estava lá na frente disse assim, presbítero, você hoje está com a direção do culto, ele tinha algum compromisso, ele foi viajar, não sei, não me lembro agora, ao culto, falou assim, você está com a responsabilidade, era um culto de ceia. Eu falei, meu Deus. E eu lembro quando a gente foi preparar a ceia, os irmãos lá, os diáconos preparando a ceia, e nós administrando a palavra, ministramos a palavra do Senhor, e na hora de servir a ceia, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo. Tinha um rapaz logo na frente, na segunda fileira, com um chapéuzão bonitão,
ali com aquela cara, e na hora da ministração da ceia, o Senhor falou, entrega a ceia para ele. Eu falei, Senhor, eu não sei nem quem é o rapaz. E a ceia é só para quem é batizado, a ceia é só para quem é isso, a ceia só pode ser servida. O Senhor falou, entrega a ceia para ele. Senhor, entrega a ceia para ele. Irmãos, nós servimos a ceia, e o Senhor falou, entrega você para ele. Você vai lá e entrega para ele. Porque eu podia dizer, entrega ali para aquele irmão. E aí o Senhor diz, não, vou dizer que foi ele que entregou. Quero que você entregue a ceia para ele. E aí quando serviram toda a igreja, a bandeja voltava. E aí tinha todo aquele rito, né? Servir todas as pessoas que estavam ali. O pastor tinha que servir, o presbítero. O Senhor falou, serve a ceia para ele. E ele estava logo na minha frente. E eu fui lá e servi a ceia para ele. E disse, o Senhor mandou te entregar. As lágrimas começaram a descer do rosto. Ele pegou o cálice e o pão, comeu, ceiou conosco. Depois de um tempo voltou, dizendo, pastor, o meu sonho era ceiar. Eu tinha um sonho no meu coração de ceiar, mas como usuário de droga eu me sentia com vergonha. Eu dizia, eu nunca vou conseguir fazer isso. Depois que eu ceiei, pastor, eu nunca mais usei droga. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é presbítero da casa de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Quebrar a religiosidade. É o Senhor dizendo, o que é mais importante? Porque para mim o que é mais importante é essa vida aí. Agora entenda, irmão, com direção do Espírito Santo, irmão. Não pode ser de qualquer forma. O Espírito Santo falou, vai lá e faz. E eu fui lá e fiz. Então olha só, coração religioso, o Senhor identificou logo de primeira aqui. E aí você vai entrar um pouco mais, você vai perceber que Jesus entra na sinagoga dos fariseus. Mateus capítulo 12, a partir do verso 9. Ele entra na sinagoga dos fariseus, irmão, ele entrou na casa deles, ele entrou na sinagoga, irmão. Igreja, agora entenda, igreja, ele entrou dentro da igreja. E lá havia muita gente também. Discípulos, seguidores, fariseus, todo mundo observando. Qual que era a intenção ali dos fariseus naquela época, Saulo? Observar, para ver se encontrava em Jesus um erro, para pegar ele numa falha. Para quê? Para poder acusá-lo. Olha só, mais um coração do Pérsia. É aquele tipo de coração que está, sabe, olhando, observando, mas não com o intuito de aprender, mas com o intuito de tentar encontrar um erro, para apontar algum defeito. Jesus chega dentro da sinagoga, irmãos, e olha que interessante. Quando ele chega dentro da sinagoga, ele percebe que dentro da sinagoga havia um homem com a sua mão mirrada. Você consegue entrar comigo na história e entender isso aqui? Então, olha só, você tem os seus dois braços, uma das mãos eu entendo que será mirrada. Era uma mão com um defeito. Era uma mão que tinha um problema. Era uma mão que tinha uma deficiência. E eu quero que você entenda isso, irmão. Mão significa trabalho. Ele estava dentro da casa do Senhor desse jeito, se sentindo incompleto, se sentindo diferente, se sentindo como alguém que, sabe, precisava de um milagre, se sentindo, sabe, realmente machucado. Eu imagino que, sabe, em meio a dores e dificuldades, ele estava ali no templo, não sei se trabalhando, fazendo a obra, mas eu imagino que com dificuldade, irmão, com muita dificuldade. Sabe o que é interessante? Jesus chamou ele, Jesus viu ele. Jesus, conhecendo os corações, irmão, que Jesus é tremendo, ele é o único capaz de esquadrinhar corações. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Ele olha para aquela cena, ele percebe aquela situação e ele chama aquele homem. Ele chama ele. Em Marcos capítulo 11, Marcos faz questão de dizer assim, ó, ele chama ele para o meio. Ou seja, ele estava meio que, de alguma maneira, escondidinho. Porque ninguém quer mostrar o seu defeito para ninguém. Ninguém quer dizer, ninguém quer mostrar, ninguém quer reconhecer que está precisando de ajuda, ou que de repente está se sentindo ferido, machucado, excluído. Jesus chama ele para o centro. E sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Esse texto aqui aconteceu dentro de uma sinagoga, e tudo que está na Bíblia tem um significado. Eu sempre olhei para esse texto, evangelista Wesley, achando que o principal aqui, que o principal do texto era o homem da mão mirrada. Eu sempre achei que o personagem principal dessa história era o homem da mão mirrada. Até que o Espírito Santo de Deus hoje falou comigo. Falou, não. O principal aí não é o homem da mão mirrada, é a sinagoga. O que aconteceu dentro da igreja. E eu falei, Senhor, me explica melhor. Ele falou, explico, filho, senta aí. Esse homem estava dentro da igreja, machucado, defeituoso, se sentindo excluído, se sentindo, sabe quem sabe, marginalizado, se esquecido, machucado, doendo. Ele estava dentro da igreja. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Eu quero que você entenda, irmão, nós somos um corpo
E como o corpo de Cristo, irmãos, se um membro estiver machucado, ferido, fora do lugar, todo o corpo sente também. Verdade. Experimenta, irmão, um dedinho, uma fisgada, uma agulhadinha. Mas é um dedinho, mas você sente. Mas é a pontinha da orelha, você sente. Tem dificuldade para trabalhar. Tem pessoas que têm dificuldade para trabalhar, irmãos. Eu hoje senti uma dorzinha na sola do meu pé. Eu falei, eita Deus, para andar, eu falei, Jesus, imagina, é ruim. Ninguém quer sentir dor. O que eu quero que você entenda é que Jesus estava se referindo aqui à igreja. Ele estava dizendo assim, ó, olha só como é que estão os corações. Dentro da igreja tem alguém que está machucado, e que é pior, ninguém percebeu. E Jesus falou, vem aqui, filho, porque eu te vi. Aleluia. É o Senhor dizendo para algumas pessoas que entraram aqui, eu sei o estado que você está. Não adianta se esconder. Não adianta. O Senhor sabe exatamente como você está. A maneira como você está se relacionando com a noiva de Cristo. Jesus chama ele para o meio. E é interessante, Jesus fala o que para ele? Estende a tua mão, mostra para mim o teu problema. Para de esconder. Você pode esconder de todo mundo. Você pode chegar aqui sorrindo. Você pode chegar aqui dizendo a paz, vencedores. Você pode chegar aqui, sabe, com a melhor roupa. Você pode chegar aqui com o teu melhor perfume. O Senhor te conhece. Verdade, Deus. Nossos cultos aqui acontecem toda terça-feira às 20 horas. Às 19 tem Direction e tem o Teens lá para os jovens. Mas segunda-feira, o Senhor sabe como você levanta. Sim. Quarta-feira, o Senhor está contigo. Quinta-feira, Ele está vendo a tua luta. Verdade. Ele te conhece. E sabe, nessa noite, Ele está dizendo para algumas pessoas aqui, para de se esconder. Está na hora de você mostrar para mim. Está na hora de você sair de onde você está, de você vir na minha direção, de você ouvir o meu chamado. Sabe o que é interessante? Aquele homem estava com a mão mirrada, mas ele não estava surdo. Ele não estava surdo. Aquele homem talvez estivesse ferido, machucado, se sentindo excluído, mas não estava surdo. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele prontamente atendeu o chamado de Deus. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda. Existem enfermidades que são espirituais. Existem situações que são totalmente espirituais, justamente para impedir você de avançar. Como aquele homem estava dentro de uma sinagoga, vivendo daquela forma? Naquela época, irmãos, quem tinha uma deficiência era excluído, marginalizado. Era alguém com defeito. As pessoas julgavam, chegavam a dizer, deve ter sido o pai e a mãe que pecou. Mas Jesus, vendo aquela situação, irmãos, ele foi lá e chamou aquele homem. Ele falou, estende a tua mão. E quando ele estendeu a mão, irmão, quando ele mostrou para o Senhor, quando ele, sabe, ele falou, tá bom, eu me rendo, tudo bem, eu vou mostrar para o Senhor. Quando ele se rende, irmão, instantaneamente a sua mão foi curada. Aleluia. Glória ao Senhor. E eu quero declarar isso na tua vida, irmão. Mão significa trabalho. Glória Na a Deus. casa do Senhor. Hoje o Senhor vai fazer uma obra aqui tremenda. Ele já está fazendo, na verdade. Ele vai curar você de uma maneira tão espetacular que você vai voltar a ter alegria e leveza para trabalhar na seara do Senhor. Glória a Deus. Você vai fazer com tranquilidade, vai ser leve, você vai fazer Amém, com alegria, porque o Senhor vai devolver a alegria para o teu coração. Glória a Deus. O Senhor vai trabalhar com a mim, com a sua vida. Glória a Deus. Jesus continua aqui, irmãos, em Mateus capítulo 12, ele continua, irmãos, e a Bíblia diz, irmão, que agora, nesse exato momento, levam até ele um homem endemoniado, e para piorar, ele ainda era cego e mudo. Sabe, irmãos, quem esteve conosco no culto de homens, o Espírito Santo de Deus, já estava até conversando com o irmão aqui da igreja, nos trouxe uma revelação acerca desse texto. O que é endemoniado? Endemoniado é alguém que está sob a influência do mal. Está sob a influência do mal. E sabe o que é interessante? Normalmente quem está sob a influência do mal não percebe que está sendo influenciado por ele. Não percebe. Aquele homem era cego e mudo, porque quem está sob uma influência do mal não enxerga nada, irmão. Você não consegue enxergar nada a não ser a sua própria verdade. Não consegue abrir a boca para falar, para confessar, para declarar, para dizer o que está incomodando. Isso é impressionante, irmãos. Marcos capítulo 5, você vai perceber que havia um homem lá em Gadarena que estava terrivelmente endemoniado. Ele se feria, porque quem está sob a influência do mal fere as pessoas e se fere também. Fala precipitadamente, não percebe, machuca com palavras, depois não sabe o que fazer, acaba se machucando também. Está sob uma influência do mal, endemoniado, até que Jesus chega no lugar. Aleluia. Quando Jesus chega, irmão, o mal tem que sair. E sabe como é que o inimigo,
ele faz para influenciar você? Você acha que ele vai aparecer lá o lapeta de chifre, de rabo? Você acha que ele vai vir vermelhão lá? Sou eu. É ruim, irmão. Sabe o que ele faz para influenciar você? Primeiro ele começa com uma coisa chamada seta. Aí você ouve alguma coisa, aí você fica na dúvida, interpreta mal, o diabo vem, não gosta de você. Viu lá? Foi para você. Aí você abre a rede social, fala, olha lá, tá jogando indireta para ti. Tu viu lá, ó, tá querendo atrapalhar você. Tá vendo? Nem sabe, nem lembra que você existe. Aí o diabo começa a minar. Ele começa de alguma maneira tentar atrapalhar. Aí você começa a colocar aquilo dentro do teu coração. É verdade, né? Não gosta de mim. É mesmo. E aquilo vai crescendo. Efésios capítulo 6 diz assim, que nós devemos levantar o escudo da fé, para que a gente possa apagar todo o dardo inflamado do maligno. Você sabe o que significa, irmãos? Apagar todo o dardo. Isso quer dizer, irmão, apagar. Isso quer dizer que não é no coração, é na mente. Apagar. Tem pessoas que entraram aqui, irmão, que não esquecem algo que aconteceu, seja no passado ou no passado recente. Entra na igreja, entra dentro de casa, entra no trabalho e lembra. Ah, pastor, mas eu não tenho amnésia. Tudo bem, mas qual o sentimento que vem quando você lembra? E aí esse sentimento está machucando você. Esse sentimento está fazendo mal para você. Esse sentimento está atrapalhando você. Você olha para a pessoa e não consegue engolir a pessoa. Está no mesmo ambiente, mas a vontade é de sair do ambiente. A vontade é de sair de perto dela. É de sair de perto dele. Sabe, irmãos, isso precisa acabar, irmãos. O endemoniado chegou diante do Senhor Jesus assim, irmão. Cego, mudo, endemoniado, sob influência do mal. Jesus curou ele instantaneamente. Aleluia. Ele foi liberto daquilo que estava tentando aprisionar a vida dele. E sabe o que é interessante? Os fariseus de novo. Você não pode curar no sábado. Você não poderia ter feito isso. Imagina, irmão, olha só o coração das pessoas. Olha como é que estava a situação. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor ela vai continuando ali, irmão. Você vai ver, ele vai continuando, ó. Olha só, ele passa por essa situação do endemoniado. Ele cura lá o homem da mão mirrada. Os fariseus começam a... É interessante, irmãos, quando ele cura, presta atenção. Quando ele curou esse homem endemoniado, surdo e mudo, os fariseus falaram, você não pode curar no sábado. E o que é pior, Alex, sabe o que eles disseram? Esse homem está curando em nome de Beelzebub. Meu Deus. Às vezes a gente se incomoda quando as pessoas falam mal de nós, né? Irmão, em outras palavras, sabe o que eles disseram? Esse homem está curando em nome do diabo. Isso deve ser filho do diabo. Isso deve estar fazendo aí pacto com o lapeta. Não é possível que ele expulsasse um demônio dessa forma. Deve ser amigo. Deve ter alguma coisa de amizade. Inclusive, hoje até soltei um videozinho. Quem viu lá deve ter percebido. A única maneira de você se aparentar com ele, com o lapeta, eu brinco lapeta porque é lá mesmo, bem longe, igual como falou o pastor Paulo Duarte, a Bíblia fala assim em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. A única forma que tu tem de se associar com ele é contando uma mentira. Aí ele vai dizer, ó meu filho até, igualzinho a cara do pai, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Hoje lá eu soltei um videozinho, dia 1º de abril, é o dia da verdade. Os que estão em Cristo Jesus, todo dia é dia da verdade. Glória a Deus. Então assim, vai todo mundo, você não é igual a todo mundo. Nunca será. Você não é igual a todo mundo. Nós não somos daqui. Você tem dupla cidadania, lembra? Quem lembra? Você não é daqui. Então nós não somos iguais a todo mundo. Você não pode cair mais nessa conversa. Você não é igual a todo mundo. Sabe, irmãos, o que é interessante? Aí os fariseus falam, isso daí é filho de Beelzebub. A resposta de Jesus. Que resposta? Ele fala assim, ó, um reino dividido não subsistirá. A gente precisa guardar isso, irmãos. A gente precisa guardar isso. Um reino dividido, um esposo que está indo para um lado, a esposa para o outro, não vai para lugar nenhum. Um patrão que está remando para um lado e o sócio está remando para o outro, não vai para lugar nenhum. Uma empresa que está, sabe, um para um lado, outro para o outro, não vai para lugar nenhum. Uma igreja que está um pensando no outro, outro pensando do outro jeito, não vai para lugar nenhum. Deus opera onde há união. O Espírito Santo de Deus falando conosco nesta noite. Estamos perto de acampamento, de montar as malas e, sabe, partir. E o Senhor está dizendo, numa só língua, num só Espírito, unidos, todo mundo junto. Amém. Para que as coisas caminhem e fluam de uma maneira leve, tranquila, em nome de Jesus. Então ele dá uma resposta para eles, falando, não tem como, filho.
Como que eu vou, sabe, não vai dar certo. Como é que eu vou expulsar eles em nome deles? Um reino dividido não subsistirá. Guarde isso em nome de Jesus. Você precisa estar unido com teus filhos, com a tua esposa. Vocês precisam falar uma só língua. Vocês precisam caminhar juntos. Nós precisamos andar em unidade, igreja, Champions Church. No seu trabalho, você precisa estar unido. Nas coisas que você está fazendo, você precisa realmente de união. Você precisa estar realmente falando a mesma língua, indo numa mesma direção, para que o Senhor possa abençoar teus planos, para que os teus projetos eles possam, sabe, florescer. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. A palavra do Senhor continua. E aí, Jesus fala assim, ó: pelas árvores vocês conhecerão. Os frutos vão dizer se a árvore é boa ou se a árvore é má. Então, antes de você de repente apontar, antes de falar qualquer coisa, olhe os frutos. Porque se os frutos são bons, a árvore é boa. E aí, olha só que interessante. Chega mais um outro grupo de escribas. Sabe quem eram os escribas? Aqueles que pensavam que sabiam de tudo. Chegaram nesse grupo de escribas e falaram assim: nos mostra um milagre. Dá um sinal aí, faz um milagre para provar que tu é realmente o Filho de Deus. E aqui eu vejo mais um tipo de coração, que é aquele que é um coração interesseiro. Está interessado naquilo que Jesus pode dar, mas não naquilo que Ele quer ensinar. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. E está demorando muito, eu já estou ficando nervoso. E quer saber? Se não fizer, eu vou sair, eu vou parar. Coração interesseiro. Jesus falou para eles assim: eu não vou dar sinal para vocês nenhum. Eu não vou dar sinal para vocês nenhum. Quer sinal maior do que Jonas, que pregou lá para Nínive, um povo de coração duro? Eu não tenho sinal para vocês não. Coração interesseiro. Hoje o Senhor, sabe o que eu percebo? O Senhor passeando aqui. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele traz a parábola do semeador, e a gente vai entrar agora nela, depois de ter feito todo esse passeio. Ele passou na seara. Sabe o que é seara? Trabalho. Ele foi lá no teu trabalho. Aí depois que ele passou na seara, ele entrou dentro da igreja. Ele está aqui. Aí depois ele percebeu as pessoas indo até ele. E eu comentei com vocês que quando a gente ora, a gente está conversando com ele. Mas quando adora, a gente atrai a presença dele. E aí ele está percebendo, ele está andando aqui no meio da igreja. Ele está sondando os corações aqui nessa noite. Quem sabe qual que é a resposta que ele tem? Abre comigo aí, Mateus capítulo 13, a partir do verso 11, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, a partir do verso 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Depois de Jesus ter passeado, depois de Jesus ter visto tudo isso, depois de ele ter andado com várias pessoas, ele para, a multidão começa a ouvir ele, ele conta essa parábola. Eu imagino que os discípulos, porque é assim, irmãos, às vezes a gente viaja. Sério, irmãos, a gente viaja. É por isso que a Bíblia diz assim, que tem coisa que a gente não entende hoje, vai entender amanhã. Porque a gente viaja. A gente vem para a igreja, irmão, lê a Bíblia, ora, Jesus fala, a gente às vezes não entende nada. Aí quando chega lá na frente, você fala: ah, agora eu estou entendendo. Ah, agora sim. Agora eu entendi por que eu fui no culto. Ah, agora sim. Eu imagino o Senhor, os anjos lá no céu dizendo: agora eu estou entendendo. Acorda, vencedor, vencedor. Olha só, irmãos, verso 11. E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado os meus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Você consegue entender isso? Ele está dizendo: eu andei por alguns lugares, sabe o que eu percebi? O coração desse povo é duro, está endurecido. Eles têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Eles falam, eles não compreendem, o coração deles não deixa com que eu cure eles. Olha isso, é o Senhor dizendo: acaba não permitindo que eu os cure. E
quando ele traz essa parábola, irmão, ele está dizendo exatamente disso. É por conta do coração deles, que eles não conseguem, eles perdem a palavra. E aí ele começa a explicar a parábola, irmão. Olha só, ele começa a explicar aqui, irmãos. E olha só o que ele fala aqui, ó. A primeira, ele fala assim, ó, tipos de coração, né? Então ele fala assim, o coração do povo está endurecido. E aí ele fala assim, ó, vamos lá, no verso 15, no verso 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, sabe? Eu louvo a Deus porque você veio. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, irmãos. Foi Deus quem te trouxe aqui nessa noite. E você está ouvindo. E eu louvo a Deus por isso. Olha só, porque em verdade eu digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. E ouvi o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe o que é isso? É aquele que recebe a palavra, ele até acha legal, ele até acha gostoso. Eu me senti bem, muito bom ir lá na igreja, na Champions. Pastor, gente boa, eu vou lá, até me sinto leve. Mas ele sai daqui, irmão, não aprendeu nada. A palavra foi tirada dele, foi arrebatada dele. E aí, ele começa aqui explicando. Tem outro que é semeado em pedregais, um terreno de pedra. E aí, sabe o que acontece? Ele até recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Ele sai daqui feliz, dizendo, agora eu vou mudar, agora vai, agora minha vida vai ser transformada, agora sim, eu achei o lugar, agora eu aceitei Jesus, agora, mas sabe o que acontece? Não tem raiz. Pastor, como é que eu faço para ter raiz? Hoje, quem está acompanhando a leitura da Bíblia, nós estamos no Salmo 1. O Salmo 1, verso 6, fala o quê? Fala que, primeiro ele começa dizendo, se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que ao seu tempo vai dar fruto. O que isso quer dizer? Uma árvore junto a ribeiro de águas, ela não precisa que ninguém regue ela. Ela vai lá, ó, a raiz dela alcança os lençóis freáticos e ela consegue pegar todos os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Pastor, o que isso quer dizer? Isso é crente que não lê a Bíblia, só lê a Bíblia quando vem para o culto. Aí está dizendo assim, não tem raiz. Ele sai feliz, mas aí vem a dificuldade na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ele já está fraco no domingo. Aí ele fala, quer saber, hoje é dia de balada, eu vou para balada. Domingo é dia de balada, a gente faz tempo que eu não vou na balada, hein? É mesmo, né? Não, né? Balada é sexta, né, gente? Nossa, meu Deus do céu, eu estou longe, misericórdia, ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? A pastora até deu risada, melhor, né, pastora? Assim, né? Glória a Deus. Vamos vigiar, né? Ser prudente, né? Amados, já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? A raiz está justamente naquilo que você faz quando você não está aqui. São a tua vida de oração, de devocional, que faz você ter raiz. Sabe o que é uma pessoa com raiz? Não é qualquer coisa que abala ela, não é qualquer coisa que tira ela da presença do Senhor, não é qualquer coisa que faz ela ir embora da igreja. Ela tem raiz. Glória a Deus. Ela sabe o que quer, sabe quem ela é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Nada abala, nada tira da presença. As dificuldades vêm, as lutas vêm, e elas surgem mesmo, irmão. A Bíblia diz que o vento vem para todos, o sol está aí para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, para o crente, para quem não é crente. O que eu quero que você entenda é que quem tem raiz, irmão, é igual ao palmeira de Jeová. Mas não é esse palmeira não, é o outro, palmeira de Jeová. Enverga, mas não cai. O vento vem, a dificuldade vem, fala, mas não vou largar, não saio da presença do Senhor. Eu não paro, eu não saio, eu não largo. Aí adorador, vem para cá, irmão. O pau está cantando, a dificuldade danada, ele vem adorar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Bíblia embaixo do braço, eu vou para a igreja. Por quê? Porque tem raiz. E se a banda de louvor vir aqui e eu louvor entortar? O que não foi o caso, irmã. Cadê a irmã que estava louvando? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que o Senhor continue acrescentando unção sobre você e sobre o seu ministério. Como Deus usou a sua vida nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não está preocupado não, irmão. Se o pastor errou alguma coisa, se o pastor... Não, quem tem raiz, nós somos um corpo bem ajustado. Um corpo bem ajustado. Eu quero que você entenda aqui, ó. Eu vou ser um pouco mais claro quando eu falei sobre corpo. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? É só um exemplo. Imagine só, aqui na Champions nós temos vários departamentos. Amém? Então eu vou dizer aqui, ó, vou usar aqui a Vitória e o Léo, que são amigos, queridos e irmãos. Imagina só, a Vitória não está muito bem, o Léo também, não estão muito legal.
Aconteceu, está repreendido. Chegou lá nos jovens, foi ministrar para os jovens. Os jovens que pesca de longe, já sabe, não está legal. Comenta em casa, hoje a aula não foi boa. O pai que tinha acabado de receber a palavra, fala, o que foi? Fizeram mal para você, perdeu a palavra. Perdeu. A tia do Kids foi dar aula lá para a tia dos crianças. As crianças, então, as crianças da baile, as crianças da baile. Aí vai lá para a tia das crianças. A tia das crianças não está muito bem, aconteceu alguma coisa, não está legal, está dolorido, está doente, está machucada, se feriu com alguma coisa. As crianças já pescou de longe. Mas eu dei aula para os pequenininhos. Os pequenininhos então da baile. Chega em casa, mamãe, hoje o negócio lá estava feio. Por quê? Perdeu a palavra. Perdeu. É isso que o diabo faz, irmão, que você entenda. Hoje o Senhor está abrindo o leque aqui, ó. Ele está revelando coisas aqui, ó. É assim que o diabo age. É assim que ele age para roubar a palavra, para tirar a tua paz, para tentar tirar você da presença. É assim que ele faz. Mas hoje eu creio que o Senhor está trabalhando aqui, irmão. Sabe qual é o tema da mensagem hoje? O cardiologista do céu. Jesus. Ele está dizendo, hoje eu estou vendo coisa que nem ressonância, nem nada ia pegar. Mas eu estou vendo. Nada. Você pode fazer uma ressonância, colocar o que você quiser, não vai ver o que eu estou vendo. É o Senhor passeando no meio da igreja. Ele continua, irmãos, olha só, ele vai lá, vai continuar. Eu até anotei para não perder aqui, ó. O que foi semeado entre espinhos são aqueles que os cuidados desse mundo faz ele se perder. Está muito preocupado com as coisas do mundo. Está muito preocupado, sabe, com coisas que não edificam. Está preocupado com coisas que não vão dar crescimento, não vai transformar a vida. Está preocupado com os tesouros dessa terra que a traça come. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, aleluia. As demais